O mesmo espírito de adoração, queridos. Erga tuas mãos agora aos céus. Começa a falar com o Senhor. Esse lugar está cheio da glória do Senhor. Toca nele nessa noite. Toca nele, toca nele. Ele está disponível para nós. A Bíblia diz que aquele que não poupou o seu próprio filho não nos dará também com ele todas as coisas. Não há dúvidas em Deus que Ele quer liberar do céu sobre as nossas vidas todas as coisas, e todas para Deus são todas, porque todas as coisas pertencem a Ele, e sem Ele nada do que foi feito seria manifesto. Então nós precisamos entrar na verdade, na sintonia, na frequência dos céus. Aquele que não propôs o próprio Filho nos dará com Ele também todas as coisas. Todas as coisas. É esse que você adora, é esse que você clama nessa noite, é esse que está disponível para cada um de nós, é esse que cravou Jesus na cruz e abriu os céus e rasgou o véu e deixa agora que nós entremos diante dele no Santo dos Santos. Então entra na presença dele, entra na presença dele, entra diante do trono. Entra diante da raiz de Davi, entra diante da glória do Senhor, porque de glória em glória e de fé em fé nós seremos transformados segundo a imagem e a semelhança daquele que nos criou. Somos chamados para manifestar o reino sobre este lugar, sobre essa cidade, sobre essa terra. E Ele quer liberar na tua vida nessa noite. Ele quer liberar na tua vida nessa noite. Ele tem uma promessa para cada um de nós, e toda promessa passa por uma aliança. E se você estiver aliançado com Ele, se você estiver aliançado com Ele no sangue do Cordeiro, na santidade do Espírito, na autoridade da palavra, você toca os céus nessa hora e fala: Senhor, libera nessa hora, Pai, cura sobre os enfermos dessa cidade. Libera nessa hora, Pai, uma manifestação poderosa de arrependimento, de quebrantamento, Senhor, de humilhação diante da Tua glória e do Teu poder. Libera, Senhor, manifestação de juízo e de justiça, Pai, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Libera sobre as autoridades deste lugar nessa noite, Pai. Libera nessa noite, Senhor, uma unção poderosa de transformação da tua igreja, da tua noiva, dos teus filhos. Libera, Senhor, de promessas que estão retidas nos céus nessa hora, Pai. Libera, Senhor, nessa hora, Pai, tudo aquilo que as aves de rapina vieram roubar nessa noite, nós enxotamos elas neste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Libera sobre os hospitais nessa hora uma manifestação de milagres, Senhor. Libera sobre as periferias dessa cidade uma manifestação de milagres. Converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Oh, Yeshua, vem com o teu reino, vem com o teu poder, com a tua glória, e manifesta sobre a tua igreja, manifesta sobre essa cidade, sobre este estado, sobre essa nação, sobre esse ministério, sobre a tua noiva, a tua glória, o teu poder, em nome de Jesus. Nós recebemos, Pai, todas as coisas que o Senhor tem para liberar nesse lugar, para liberar sobre nossas vidas, para liberar nessa noite, e tudo aquilo que não está alinhado, que o Senhor alinhe agora, tudo aquilo que está necessitando de um conserto, que o Senhor coloque em conserto nessa hora. Mas que os céus venham, que os seus anjos, Senhor, circunvizinham esse lugar e dê ordem ao nosso respeito nessa noite, e venha guerrear neste lugar. Nós levantamos o lugar de adoração, nós entramos nos céus nessa hora, nós rasgamos o trono, nós estamos diante de Ti para dizer: só o Senhor é Deus, e é o Senhor quem faz, é o Senhor que é o Senhor quem realiza, e nada vem senão de Ti. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ativa-nos nessa hora.
Toca no nosso espírito, toca no nosso cansaço, toca no nosso corpo, toca na nossa alma, toca na nossa mente, toca nos nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, nosso tato. Levamos tudo cativo ao sangue de Cristo, em nome de Jesus. E nos dê nessa noite a tua presença, as tuas palavras, a tua verdade neste lugar. Fala conosco, não como um culto, não como uma igreja, mas como um pai fala com os filhos e direciona os filhos. Como um pai direciona e lança os filhos, como o pai direciona, lança e habilita os filhos, como o pai lança, direciona, habilita e cumpre nos filhos o teu querer. Vem neste lugar nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito vem, Espírito vem, rasga os céus e vem sobre nós, rasga os céus e vem sobre nós. Vem, Yeshua, nos veste com vestes de louvor e de adoração, com vestes santas, com vestes de proclamação do Evangelho da paz, com vestes, Senhor, de anunciar as boas novas de Yeshua HaMashiach. Ore bashore de querebas, nigotini manae de comashiri de bas, inimanagasuri andarabashore de querebas. Que o Espírito da profecia se manifeste nesse tempo, neste lugar, para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória, Senhor. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Entra nele, pede ele para te batizar com o Espírito nessa noite. Peça ele batizar com o Espírito da profecia, com o Espírito da verdade, com amor, com misericórdia, com graça. Peça ele nessa hora, deixa ele te habilitar, deixa ele te habilitar, deixa ele te lançar, deixa ele te manifestar nesse tempo, porque foi para isso que você foi chamado, foi para isso que você foi chamado. Incendeia, incendeia, incendeia. Yeshua, vem e faz os quatro cantos dessa cidade. Vem e faz essa noite os quatro cantos dessa cidade. Todo espírito imundo, todo espírito contrário, todo espírito, Senhor, que tem operado contra as hostes espirituais da maldade, nós repreendemos agora. Declaramos o sangue de Jesus sobre essa cidade, sobre as famílias dessa cidade, sobre as igrejas dessa cidade, em nome de Jesus, porque a tua promessa é que o Senhor derramaria o teu Espírito sobre toda a humanidade, sobre toda a carne. Então que venha nessa noite do teu Espírito sobre toda a Itabuna, toda a Bahia, todo o Brasil, em nome de Jesus, no nome de Jesus. E nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor está fazendo nessa hora, pelos teus anjos, pelo teu Espírito, pelo teu poder, pela tua glória e pela tua graça, em nome de Jesus. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode depositar no gasofilácio nessa hora. Amém? Amor, coloca lá no gasofilácio, por favor. Depois eu vou habilitar ele. Abra sua Bíblia em Gênesis 15, por favor.
Queria te lembrar do nosso jejum, domingo, estaremos em jejum, Ministério Apostólico Grande Colheita, Piedade, Cabo Frio, Nova Iguaçu, ou seja, Rio de Janeiro, Estância Velha, Rio Grande do Sul, Itabuna, Bahia. Amém? Bahia. Queridos, nós estamos numa expectativa tremenda do que o Senhor vai e está por fazer. Eu não sei você, mas eu estou ansioso pelo domingo. Mas não é uma ansiedade de alma, é um desejo de entrar naquilo que o Senhor tem para fazer neste lugar domingo. Amém? Eu creio que você também está numa expectativa, e eu asseguro a você que suas expectativas são poucas diante daquilo que Deus quer fazer. Ou seja, será muito mais do que pedimos ou pensamos, amém? Então venha preparado para isso, venha aberto, venha com singeleza de coração, com simplicidade para o que Deus quiser fazer. Se a gente vai chutar cadeira, não sei, se nós vamos plantar bananeira, não sei. Eu sei que Deus vai fazer coisas grandes e loucas neste lugar. Porque para fazer o que o homem faz, Deus não precisa vir. Não é verdade? Então deixa Deus ser Deus em nossas vidas. Amém? Pensando nesse texto, pensando nesse momento, nós temos recebido algumas palavras, nós temos ministrado algumas palavras. A apóstola Nancy pregou sobre a Santa Convocação, falando da profecia de Joel. Delvânia ministrou aqui domingo sobre a mesma palavra. O profeta Vânia no Rio liberou uma palavra que eu coloquei no grupo, não sei se você assistiu. Se você não assistiu, assista antes de domingo, para que você já venha alinhado. O que eu e você precisamos entender, queridos, que a religião, ela te faz ir num culto, aí você ouviu aquela palavra, você vai para casa e aquilo se perde. Uma vida no Espírito, uma vida ativada no Espírito, uma vida aliançada em Deus, a todos os dias você está vivendo aquilo que Deus tem falado e manifestado para esse tempo. Não é uma vida de culto. O seu culto é como você vive. Isso aqui é um tempo de celebração, de buscar, de adorar, de pegar no Senhor aquilo que Ele tem para derramar para nós e direcionar. Mas Deus quer revelar, Deus quer habilitar, Deus quer te lançar e te manifestar sobre o tempo. Amém. Não é uma história assim, eu tenho uma vida na I9 é a empresa de Célio, e eu tenho outra vida no MGC, mas é o mesmo Célio. Não existe isso. Existe o Célio, cheio do Espírito na I9, e cheio do Espírito na igreja, e aonde estiver manifestando o reino de Deus para a glória do Senhor. Não existe o Williams na Ouvir Mais, o Williams Apóstolo, o Williams Pedaleiro, não existe, existe o Williams, cheios do Espírito, e onde eu estiver manifestando a glória do Senhor. Nós temos que perder essa mentalidade religiosa com urgência. Com urgência. Por quê? Porque é simples. Se Deus está te habilitando, Deus está te projetando, Ele está tentando te manifestar e você não se posiciona, como é que Ele vai te manifestar nesse tempo? Amém? Fecha a porta, por favor. Nós vamos começar a falar do texto de Gênesis 15. Na verdade, essa revelação não é minha, do apóstolo Léo. Quero fazer aqui jus a isso. Mas o Senhor começou a embrulhar isso no meu espírito, trançar isso na minha alma, perturbar minha mente. E Ele está torcendo minha vida com isso. E eu estou assim ficando impactado com essa palavra. E é muito interessante, porque nós precisamos entender algo que é uma realidade em Deus. Toda promessa de Deus passa por uma aliança, por um pacto. A palavra diz que não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Nós temos a intenção de que nós nos entregamos para Jesus. Na verdade, Jesus nos escolheu antes da fundação do mundo para estar com Ele, para estar nele, para ser dele.
Isso é uma aliança declarada. Isso é um pacto. Mas nós entendemos muito pouco sobre a profundidade do que é a relação de um pacto. E é interessante que o autor de Hebreus diz assim: aquele que não poupou o próprio filho, não nos dará com ele também todas as coisas? Deixa eu te fazer uma pergunta: você algum dia ouviu de Deus ou de alguma pessoa que Deus vai fazer coisas grandes na tua vida? A minha pergunta é: está acontecendo? Porque se não tiver, eu vou dizer, vai ter que acontecer. Porque Deus nunca falaria algo para nós que Ele não fizesse. E uma coisa da nossa covardia de fé é que, se Deus quiser, eu vou falar de novo: aquele que não poupou o próprio filho, não nos dará também com ele todas as... Aí eu pergunto: Deus quer ou não quer? Acabou. Acabou. E se isso foi imputado no meu espírito com fé, está consumado. Não tem si para Deus. Não tem talvez, não tem eu acho, eu penso, que digo, que faço, que sei. Porque a palavra de Deus, ela não volta sem cumprir o seu propósito. Toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta sem cumprir o seu propósito. Porém, muitos de nós recebemos uma palavra, né? E aí ela fica guardada. Aí nós recebemos outra palavra, né? Aí ela continua guardada. Aí recebemos outra palavra e aquilo parece que você vai ficando pesado de tanta promessa, de tanta profecia. E a gente fica ainda perguntando: Senhor, quando é que vai se cumprir? Quando é que vai se cumprir? Quando é que vai se cumprir? Não é verdade? E será que tem uma maneira de acelerar Deus? Olha que pergunta desafiadora para o ser humano e Deus. Será que tem uma forma, Alain, de acelerar Deus? Tem. Um pacto. Uma aliança. E é isso que nós vamos ver nessa noite. E todo espírito de incredulidade na tua vida vai ter que cair por terra nessa hora, para que essa palavra entre na tua vida. Em nome de Jesus. Que a sua mente agora, teu espírito, tua alma seja cativa ao Espírito Santo de Deus. Vamos ler Gênesis 15. E algum tempo depois, ou em algumas traduções aí, depois dessas coisas, a palavra de Adonai veio a Abraão em uma visão: não temas. Melhor, não tema, Abraão. Sou teu protetor, sua recompensa será muito grande. Sou teu protetor, sua recompensa será muito... Olha que interessante. Deus está falando com Abraão: eu cuido de você. Não tema. A palavra temer aparece na Bíblia 366 vezes. Tem um não temas para cada dia do ano. Mas Deus está dizendo para Abraão: eu sou o seu protetor. Eu te darei uma recompensa muito grande. Eu sou o teu escudo. Na verdade, Deus está falando: sou eu que vou à sua frente. Sou eu que vou contigo, não te deixarei, não te desampararei. Sou eu a tua cobertura. Tudo que vier sobre você vai ter que passar por mim primeiro. Mas é interessante que, para eu começar a entender esse texto, eu tenho que ler o restante, que ele diz assim: algum tempo depois de quê? Passado essas coisas, passado o quê? E aí você precisa começar a ler lá no livro de Gênesis 12. Aqui em Gênesis 12, eu vou acelerar um pouquinho, porque o tema da ministração
é mais à frente, mas eu preciso dizer que coisas são essas que Moisés está escrevendo aqui em Gênesis. Passado essas coisas, que coisas que se passaram? Gênesis 12. Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Abre aí rapidinho para você me acompanhar. E Adonai disse a Abraão: sai de seus pais, afasta de seus parentes e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação, e eu abençoarei e engrandecerei seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei quem o abençoar, amaldiçoarei quem amaldiçoar, e por seu intermédio, todas as famílias da terra serão abençoadas. Cara, olha a promessa que Deus fez para Abraão. Você hoje é abençoado por causa de Abraão. Tu já imaginou Deus fazer uma promessa para você nesse nível? Ó, você vai mudar o Brasil. Uau! A primeira coisa que eu preciso entender é que Deus não faz promessa na minha vida de acordo com a minha visão de mundo, mas de acordo com aquilo que Ele tem para fazer no mundo. Isso te tira logo da dependência de confiar em você e de submeter a quem? A Deus. E aí Abraão partiu. Partiu Abraão. Hashtag partiu, levou Ló, deu zebra lá na frente. Mas Abraão partiu, porque Abraão creu. E aí, se você chegar no versículo 7, você vai ver que Abraão chega em um lugar. Adonai apareceu a Abraão e disse: darei esta terra a seus descendentes. Fez outra promessa. Aí sabe o que Abraão fez nessa hora? Levantou um altar em Siquém. Consagrou aquilo que ele creu. Sabe o que é levantar um altar, queridos? É você pegar aquilo que Deus te deu e não deixar morrer nunca, alimentar o tempo todo com aquilo que agrada ao Senhor. E nada agrada mais ao Senhor do que o quê? A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o primeiro passo para eu viver uma promessa é eu ter fé, ao ponto de levantar altares. É eu entender que eu não vou sair do mundo sem antes ver essa palavra se cumprindo na minha vida. Amém? E aí Abraão sai de Siquém, desce ao Egito, porque teve fome naquele lugar. E quando chega no Egito, ele fala com Sara, muito bonita, né? Mulherão. Ah, você não fala que é minha esposa, fala que é minha irmã. Aí Faraó pega, e Deus lança um monte de praga sobre Faraó. Ele devolve. O que você fez comigo, Abraão? Devolve a mulher Abraão, dá dinheiro a Abraão, dá bens a Abraão, devolve as coisas de Abraão e fala: some. Aí Abraão sai no Egito e levanta outro altar. Depois dessas coisas, no capítulo 13, 15, Deus faz outra promessa. E 16, 13, 15 e 16, Deus diz assim: toda a terra que você vê, eu a darei a você e a seus descendentes para... Cara, parece que Deus está tentando entrar na mente de Abraão e falar: Abraão, ó, entenda, estou confirmando. Mas Abraão já tinha o quê? Crido. Por que ele creu? Porque ele foi.
Então a fé não é algo que te paralisa, a fé é algo que te movimenta. Se a sua fé, você está parado esperando cair do céu, deixa eu te dizer uma coisa, vai cair uma vaca, mas não vai cair o que Deus prometeu. Porque o que Deus te prometeu tem que mover o teu espírito, tem que mover a tua mente, tem que mover a tua esperança, tem que mover os seus sentidos, tem que mover a tua carne, tem que mover a tua obediência, tem que mover a tua santidade. Aí você já sabe que Ló brigou com Abraão, Abraão falou, olha para lá, olha para cá, e Deus falou, quando Ló foi embora, tirou o véu da mente de Abraão, dos olhos de Abraão, Abraão sabia exatamente onde estava, Deus fala, vou te dar essa terra. Aí Abraão vai e levanta outro altar agora em Hebrom. No versículo 18 diz, Abraão mudou sua terra e passou a viver entre os carvalhos de Manré, que se encontra em Hebrom, que é Hebrom, e ali construiu um altar para Adonai. Cara, nós precisamos entender, se nós temos promessa, nós temos que viver construindo altares. A sua vida é um altar, seu coração é um altar, sua mente é um altar, sua família é um altar, seu casamento é um altar, sua sexualidade é um altar, seu tempo é um altar, seu coração mais do que tudo, porque onde tiver teu coração estará o teu tesouro. Abraão não saiu porque não tinha direção, Abraão saiu para encontrar a promessa. Ele não precisava de direção, ele precisava de fé. Porque a Bíblia diz que as bênçãos te seguirão. Pegou? Você não precisa, o Senhor falou, Alan, vai para Salvador, você não precisa perguntar de que não. Porque você vai para Salvador. Você tem que começar aí, nem que seja andando. É sério, gente. Mas nós estamos hoje humanizando a fé. A gente precisa de hermenêutica, teologia, explicações para a fé. Fé é coisa de maluco. Fé é para gente doido. Fé não é para certo não, porque a Bíblia diz que Deus fez as coisas loucas para confundir os sábios. Essas coisas são loucas. Ou seja, nem a minha sabedoria vai conseguir me colocar andando em fé, porque eu vou ficar procurando explicações. Capítulo 14, Guerra dos 4 Reis. E aí Ló é preso. E aí Abraão vai lá e liberta Ló lá em Sodoma e Gomorra. Quando ele volta de Sodoma e Gomorra, ele encontra no meio do caminho um sacerdote chamado Melquisedeque, o maior da ordem sacerdotal. Olha o perigo de um homem de fé encontrar um sacerdote, um profeta. Versículo 18 do capítulo 14. Lembra que Abraão saiu do Egito, pegou tudo que tinha, que Abraão era muito rico, lembra? E Faraó ainda deu dinheiro a ele para ele poder vazar. Lembra? Então você acha que Abraão nessa hora estava como? Pobre ou cheio? Passando necessidade ou abastardo? E Deus ainda estava falando que ia com ele. Aí ele encontra um profeta, o sacerdote, Melquisedeque. E ele faz o seguinte, versículo 14. Depois de voltar e ter matado os reis que estavam com ele, estou no lugar certo? Estou. Mas o que eu escrevi aqui é outra coisa. Mas tudo bem, vamos lá. Saiu ao encontro dele no vale de Chavé, também conhecido como Vale do Rei. Pronto, versículo 14, achei. Melquisedeque, rei de Salém, que era sacerdote, trouxe-lhe pão e vinho. Pão fala de quê? De sustento.
Vinho fala de quê? Alegria. Ele tinha acabado de sair de onde? De uma guerra. Você ceia na igreja com pão e vinho, porque simboliza o corpo de Cristo, o alimento que Ele nos deu, para nunca passarmos o quê? Necessidade. Foi Ele quem disse, não foi? Quem comer de mim e beber de mim nunca terá fome, nem passará o quê? Sede. E vinho fala de alegria, de renovo, fala do Espírito, fala de unção, de esperança. E diz mais, ele era sacerdote, o Deus Altíssimo, e ele abençoou com essas palavras: bendito seja Abraão, por El Elohim, que seria o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, e bendito seja El Elohim, que lhe entregou os seus inimigos. E era o que acontece. Cadê, gente, o versículo que eu deveria anotar? Sim, versículo 20. E Abraão deu-lhe um dízimo. De quanto? De quanto? Fique tranquilo que eu não vou pedir seu tudo, mas Deus pode pedir. E o seu tudo pode não ser tudo o que você pensa. Cara, Abraão chega e deposita ao pé do sacerdote tudo que tinha. Primeiro aprendizado que eu tenho aqui: quem tem uma promessa não precisa andar com bagagem. Quem tem uma promessa não precisa andar com bagagem. Agora o cara recebe uma promessa na sua terra, sai da sua parentela, briga com o seu sobrinho, vai salvá-lo depois numa guerra, tira ele de Sodoma e Gomorra, e agora ele pega e oferta tudo o que tinha ao Senhor. Sabe que tem um medo enorme de você fazer isso um dia? O diabo. Eu fiquei meditando nessa palavra. Tu imagina uma igreja cheia do Espírito, do amor, da misericórdia e da graça de Jesus, cheia do dinheiro, ela passa a governar uma cidade no lugar da prefeitura. Você já imaginou? Vocês já imaginaram, gente? Sabe, por isso que o diabo esculhambou as questões das ofertas, dos dízimos, das primícias, até do tudo. Porque tem vários momentos na Bíblia que dá tudo? Tem. Mas tem uma voz profética, tem uma promessa que antecipa, tem um motivo. A questão é, se Deus me pedir tudo, eu nunca darei se eu não entender a promessa que eu tenho em Deus. Nunca. E eu estou falando de um cara que tinha pouco dinheiro, não. Naquele tempo, Abraão era chamado de Senhor. Faraó respeitou ele. Por quê? Porque ele tinha poder, autoridade, dinheiro. Isso dava autoridade a uma pessoa. Mas o que eu quero te mostrar é que Abraão derrama algo material diante de algo espiritual. Ele sai de uma guerra, ele encontra um sacerdote e ele dizima tudo. E aí vamos continuar. Depois dessas coisas, algum tempo depois, como diz aqui em Gênesis 15, a palavra do Senhor veio a Abraão em visão e disse: não tema,
Eu sou o seu protetor. Se você observar, eu não sei se você está com a letra sou, né? Está escrito sou aí no seu caso, está com a letra S maiúscula. Sabe o que significa biblicamente? É que Deus está falando, Abraão, tudo, absolutamente tudo, se é de 1h da tarde, se é de 0h do dia, se é às 24 horas, eu estarei contigo. Tudo que você precisar, seja água, comida, roupa, o que for, Abraão, eu estarei contigo. Quando você vai em direção àquilo que a promessa pede de você, porque quando a gente tem uma promessa, sabe o que acontece? A gente não quer passar pelo processo, a gente quer viver a promessa. Toda promessa passa por um pacto, por uma aliança, por um processo. E Deus tem promessa para a tua vida. E aqui vai dizer mais. Abraão respondeu. Sim, aí Deus disse, eu sou o seu protetor, sua recompensa será muito. Deus nunca, você pode entregar, se você tiver entendimento, se você está debaixo de uma palavra e você entrega o que você entregar na tua vida, você pode esperar que Deus vai responder. Então tem como, apóstolo, acelerar Deus? Tem. Quando o seu coração está alinhado com o desejo de Deus. Quando a sua fé está alinhada no que Deus é. E porque Ele é, Ele faz. E diz mais. Abraão respondeu, Adonai Deus, que bem me trarão seus presentes, se eu continuo sem descendente. Mas a primeira coisa que Deus tinha falado a Abraão era o quê? Que ia dar o quê? Muitos. Sabe quanto tempo tinha passado isso aqui? 25 anos. Abraão sai de Ur dos Caldeus com 70. 25 anos depois ele está com o quê? 95. Abraão teve a Isaac com quantos anos? 100. Porque toda promessa passa por um tempo. Toda promessa passa por um tempo. E ele reclama, só vai me dar terra, só vai me dar posses, só vai me dar tudo. E eu vou ter que deixar para Eliezer, meu Damasceno, porque eu não tenho filho. Naquele tempo, o homem que não tinha filho, ele podia escolher um escravo ou um servo, e colocar ele na condição de filho e dar sua herdade para ele. A lei permitia isso. Deus prometeu filho, Deus prometeu terra, e Abraão estava focado em quê? No filho. Isso profeticamente já aponta para uma coisa muito séria, que foi Jesus. Tanto que você vai ver que Deus pede depois quem? O filho, o Isaac. Isaac simboliza quem? Jesus. Mas vamos voltar aqui, isso é só para dar um... Tu não me deste um filho. Abraão continuou. Por isso, alguém nascido da minha casa será o meu herdeiro. Mas veio a palavra de Adonai. Este homem não será o seu herdeiro. Não, seu herdeiro será um filho gerado pelo seu corpo. Porque o que Deus falou, Ele cumpre. Deus não precisa de tempo para cumprir. Porque o tempo é Deus. Então ele levou para fora e disse, o Senhor pega Abraão agora, leva ele lá fora e fala assim, agora olha as estrelas dos céus, conta. Conta, Abraão. Aí ele pega, olha a estrela dos céus. Se puder, seus descendentes serão iguaizinhos, incontáveis. E sabe o que acontece nessa hora? Abraão creu. E isso foi um carimbo. Isso foi imputado como justiça. Quando Abraão crê no seu coração ali, de todo o teu coração, ele gira a chave dos céus para que se cumpra.
É por isso que a Bíblia diz que lá em Romanos 4:3, ninguém vai ser justificado pelas suas obras, mas pela sua fé. Mas entenda, não existe fé que não tenha obra. Porque a fé sem obra, ela é morta. E não existe obra que não esteja aliançada com a palavra, porque muitos negligenciam a palavra e as suas ordenanças, porque eu não tenho fé, não preciso cumprir a palavra. Não existe isso. A palavra é o próprio Deus. E eu vou te mostrar isso agora. Por que isso não pode acontecer? Hebreus 11:12 também diz que porque creu Abraão, todas as promessas do Senhor foi imputado sobre a tua vida. Amém? Aí a pergunta, Abraão creu, Deus prometeu de novo, agora o filho, Deus promete de novo ser o seu escudo, ser sua proteção, promete que a devolução daquele dízimo, todo que ele deu seria muito grande. Qual a pergunta que você faria depois de Deus falar tudo isso? Hein? A pergunta de $1 milhão. Hã? Cadê o filho? Ele já falou que ia produzir pelo próprio corpo. Mas depois disso, olha o versículo seguinte. Então ele lhe disse: sou Adonai, que te tirou você de Ur dos Caldeus, para dar a você a esta terra como? De novo, o Senhor quer empurrar a terra na Abraão. Meu amigo, não é pouca coisa não, vai só do Egito até o Líbano. Aí sobe, se eu não me engano, vai até o Irã. Você pega aquela região toda. No mapa, é o que Deus queria dar para Abraão. Pense. Um estado assim do tamanho de São Paulo, mais ou menos. Era a terrinha que Deus queria dar a Abraão. Você ia querer? Terrinha? A pergunta de Abraão, ele respondeu: Adonai, Deus, como posso saber que eu a possuirei? Cara, essa pergunta nós precisamos fazer para Deus quando nós reconhecemos que Deus tem promessas em nossas vidas. Nós precisamos entender isso. E é aqui que entra o pacto, a aliança que você tem com o Senhor. E é aqui que você precisa entender qual é o seu papel na aliança. Porque se Ele não poupou o seu próprio Filho e nos dará com Ele todas as coisas, da parte de Deus já está garantido. Já está consumado. O problema é o quê? O problema é a nossa parte. E a Bíblia nos ensina como fazer isso. Disse o Senhor: traga-me 3 vacas, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma pomba e uma rolinha, e um pombinho. Uma vaca de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma pomba e um pombinho. Sabe quanto tempo Jesus começou o seu período veterotestamentário? 3 anos. Após o momento que ele foi batizado por João Batista e ele morreu numa cruz, quanto tempo levou esse cordeiro? 3 anos. Eu vou ligar o Velho e o Novo Testamento agora em vocês. Ele trouxe tudo isto, cortou os animais em 2 e colocou as partes uma à frente da outra. Contudo, ele não cortou as aves ao meio. Aves de rapina voaram sobre as carcaças, mas Abraão as espantou. Sabe como é que era feito um pacto naquele tempo? Um pouco de cultura agora. Se eu fosse um fazendeiro e Alan fosse meu vizinho, e a gente fizesse um pacto para defender nossas terras, eu pegava um cabrito, ou um carneiro, eu pegava um, o que a gente fazia? A gente pegava o bichinho e abria o meio.
Desculpa aí, mas era assim. Os beduínos em Israel até hoje fazem assim. Pega o animal vivo e parte ao meio. Vão ficar duas bandas. Eles colocam duas bandas, uma cá e uma cá, e o sangue é aspergido no meio. E aí os dois passam pelo sangue. E quando os dois passam pelo sangue, está dizendo o seguinte: o que é seu agora é meu, e o que é meu agora é seu. Segura. Quem vier contra você está vindo contra mim. Quem vier contra mim está vindo contra você. Quem vier contra a tua casa vem contra a minha. Quem vier contra a minha casa vem contra a tua. Se faltar na minha vida e você tiver, você me abastece. Se faltar na tua vida e eu tiver, eu te abasteço. Se eu precisar de cuidar da minha casa, você cuida. Se você precisar que eu cuide da sua casa, eu cuido. E dos seus. E eles passam. E o final do pacto diz o seguinte: se você não cumprir, eu posso te matar. É isso que Abraão está fazendo com Deus. Ele rasga os animais, coloca no chão. E os animais estão lá, e o sangue está no meio. Mas é interessante que, à medida que Abraão coloca o sangue no chão, que ele coloca os animais no chão, aves de rapina começam a voar sobre aqueles animais. O que são aves de rapina? Aves que comem o quê? Carne. De preferência, estragada. Urubu, gavião, águia, corvo. Isso ele colocou de madrugada. O pacto só termina à noite. A carne estava ali fresca ainda, mas o sangue cheira a quilômetros. O que fala da ave de rapina nas nossas vidas? Pecado. Demônios que vêm sobre a nossa carne e faz com que ela apodreça. Demônios que querem roubar das nossas vidas o pacto, a aliança que Deus tem conosco. E sabe o que Abraão fez? Gente, Abraão tinha 95 anos. Abraão passou o dia inteiro enxotando os demônios sobre a oferenda que ele colocou naquele altar. Não é porque você tem uma promessa e Deus faz uma aliança com você que você não vai ter oposição. E você não pode parar na oposição, você tem que cuidar da tua carne, porque senão ela estraga. E é pela carne, é pelo pecado que você cai. É pelo pecado que você se afasta da aliança que você tem com Deus. Mas Deus não se afasta da aliança que Ele fez com você. Olha que interessante, a regra dizia que Abraão tinha que passar e Deus tinha que passar. A Bíblia não diz que Abraão passou. E a Bíblia não diz que Deus passou. Por quê? Porque pelo fato de Abraão ter obedecido, Deus já imputou aquilo na vida dele como herança. Porque Deus falou: agora você não precisa fazer a tua parte, porque agora eu vou fazer tudo. E ele fica enxotando aqueles demônios. Gente, viver promessa, viver pacto com Deus é viver debaixo de guerra espiritual. Essa é a parte onde você refuga, que você desiste. Que você cansa de enxutar demônios daqui, pornografia de lá, prostituição de cá, mentira de lá, fofoca de cá, né? Instagram de lá, internet de cá. É essa hora. Cuide da aliança, você tem que ficar olhando para ela. Abraão fez isso de madrugada, ele passou o dia inteiro. E olha o que acontece no final. Quando o sol estava por se pôr, um sono profundo caiu sobre Abraão, horror e trevas espessas lhe sobrevieram. Então Adonai disse a Abraão: saiba disto com certeza, seus descendentes serão estrangeiros em uma terra que não lhes pertence. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo.
Abraão está ali, o seu sacrifício está no chão. Queridos, quem foi que precisou ser cortado no chicote e o seu sangue foi sendo derramado, abrindo um novo e vivo caminho até de Gólgota, até o madeiro? Entende por que aquelas chibatadas eram nossas? Aquele sangue que estava sendo derramado naquele lugar era o novo e vivo caminho que Jesus estava trazendo você agora ao Pai. E Jesus foi. Mas nenhum dos seus ossos foram quebrados. E é interessante que quando ele suspira e ele diz, está consumado, não saía mais sangue. Aí o que o soldado fez? Ele vai lá e fura a costela de Jesus. E naquele momento sai sangue. Porque já estava consumado a aliança entre Deus e nós, que cremos pela fé na justiça do nosso pecado. Mas por que saiu água? Por que saiu água? Porque acabou o sangue. Deus falou assim, agora eu vou remir todas as coisas. Não só eu vou fazer um pacto, mas eu vou redimir todos eles. Eu vou completar tudo que eu fiz. E as aves de rapinas que estavam sobre Jesus eram os que cuspiam nele. Eram aqueles que falavam, salva-te a ti mesmo. Tu não és o Filho de Deus. E a promessa que havia sobre Jesus era salvar a mim e a você. Vocês estão entendendo, queridos? Todo pacto, toda aliança, garante uma promessa. Porque Joel profetizou que Deus derramaria do teu espírito, que ele salvaria, o Salvador viria. Isaías profetizou, Jeremias profetizou, tantos outros profetizaram, até que Jesus é diante de João Batista colocado, e João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro para ser imolado, sangrado, para que você pudesse passar. O que eu quero te dizer, queridos, é que o teu pacto com Deus não custou uma religião. O teu pacto com Deus não custou um culto avivado. O teu pacto com Deus custou a vida de Jesus. E o pacto diz, se a sua vida é minha, a minha vida tem que ser de quem agora? Sua. O que é seu agora é meu. Então tudo que está nos céus, que o Pai entregou ao Filho, o Filho entregou a mim. Agora tudo que está em mim, eu tenho que entregar ao Filho, para que o Filho me deposite diante do Pai. Amém. E a gente está brincando dentro da igreja de ser crente. E Deus não está brincando conosco de ser Deus. Você acha que Deus está preocupado com a sua religião? A gente está aí, todo mundo, né? Eu vi um padre falando esses dias, todo mundo com medo de morrer, mas ninguém tem medo mais de ir para o inferno. Você tem que ter medo de ir para o inferno, não é de morrer não, porque morrer todos nós vamos. Abraão caiu no sono profundo, o céu fechou, quando Jesus estava na cruz, o dia se transformou em quê? Vocês estão vendo, queridos? Vocês estão entendendo Jesus aí? Eu estou pregando o velho, se cumprindo no novo, nas nossas vidas. E você está entendendo que a Bíblia está sendo enxertada dentro de você agora? Que essa palavra está soltando desse livro e está entrando em você? E Abraão cai num sono. E um horror de trevas cai sobre ele. A Bíblia diz que quando Jesus foi pendurado no madeiro, os céus fecharam. O dia se transformou em trevas. Até ele entregar o seu espírito ao Pai. E agora olha que interessante, na mesma hora Deus começa a liberar algo que só vai se cumprir 400 anos depois. Ele diz... Adonai disse a Abraão, saiba disto com certeza, seus descendentes
serão estrangeiros em uma terra que não lhes pertence. Deus está falando de quê? Do Egito. Deus está falando, eu vou instituir o teu povo, eu vou levantar os teus filhos, mas eles serão escravos no Egito. Porque a promessa fala daquilo que vai vir de geração por geração. E nós estamos preocupados em viver um tempo nosso. O que Deus vai fazer na nossa vida? Como se a nossa vida fosse a mais importante. E ele diz mais, eles se tornarão escravos e oprimidos ali durante 400 anos. Quanto tempo o povo passou no Egito? Gente, Deus estava falando algo de 400 anos depois. Para você ver o poder que uma aliança faz. E ele diz mais, eu, porém, julgarei também a nação que os escravizou. Posteriormente, eles sairão de lá com muitas posses. Quanto a você, se unirá aos seus ancestrais em paz e será sepultado em idade avançada. Apenas na 4ª geração seus descendentes voltarão para cá, pois apenas nesse momento o Emori estará pronto para receber a sua punição. Depois do pôr do sol, Abraão começou o sacrifício de madrugada. Depois do pôr do sol, quando havia as trevas espessas, apareceram um braseiro fumegante e uma tocha chamegante, e passaram entre as partes dos animais. Nesse dia, Adonai estabeleceu uma aliança com Abraão. Dei a esta terra aos seus descendentes, desde invadir do Egito até o grande rio, o rio Eufrates, e as terras de Quemi, Quenizi, Cadimoni, Reti, Prezi, Rafimi, e Emori do Canaminiá e Girgazi, e o Vushi. São os nomes hebraicos desse povo. Sabe onde estava esse povo? Em Canaã. E quem entrou em Canaã depois? 800 anos depois. Canaã não foi tomada quando Caleb e Josué entraram. Canaã foi tomada aqui, ó, na aliança com Deus. Uau! Viu, profeta? Gente, isso é muito, muito sério. Isso é muito sério, porque quando você entender a aliança de Deus, o pacto, quando você fizer um pacto com Deus, Deus vai começar a revelar coisas tremendas. Mas eu não posso fazer de qualquer... Eu tenho que entender que quando eu faço um pacto com Deus, tudo que Deus tem é meu. Mas tudo que eu tenho é de Deus. Do contrário, um pode matar o quê? O outro. Uou! Deus está nos chamando a um tempo de vivermos coisas poderosas. E sabe como eu quero terminar essa pregação? A pergunta que eu e você precisamos fazer não é se nós vamos dar tudo ou não. Se eu vou deixar a chave do meu carro aqui algum dia. Da minha casa, que eu ainda nem comecei a pagar. Não é isso. É perguntar a Deus, qual é o meu sacrifício? O que eu vou deixar no altar? O que eu vou deixar no altar? Queridos, Deus está nos chamando a um tempo, um desafio sobrenatural. Mas não é porque nós vamos ficar riquinhos, não, em nome de Jesus. Porque se Deus derramar sobre a tua vida uma glória poderosa financeira, é porque Deus vai usar tudo isso. A questão é se Deus pode derramar e confiar em você, porque a sua fé está imputada como justiça na vida dele. Agora você vai aprender a ser crente. Quer ser crente? Aí, ó. A gente tem dificuldade de ofertar. Ainda tem gente na igreja, 10 anos, 15 anos dentro da igreja, não sabe dizimar ainda, não dizima ainda, não entendeu. Está preocupado com 10, sabe por quê? Porque não conhece quem é o dono do 100.
Porque nem na matemática 10 consegue fazer mais coisa do que 90. Você vê o nosso nível de incredulidade. E para a gente entender também que as questões que envolvem dinheiro, bens e assim por diante, também faz parte da vida que Deus tem para nós. Em nome de Jesus, eu não quero avarento dentro deste lugar, porque a avareza é idolatria. Aqui nós vamos cumprir sim os 10%, nós vamos cumprir as ofertas, as primícias se for necessário, e o que Deus chamar, mas não por vontade humana e não por entendimento humano, mas por revelação de uma aliança, de um pacto com Deus. Não se deixe contaminar com quem faz errado, porque quem faz errado não é modelo para certo. O modelo é Cristo. O modelo é o pai da fé, Abraão. O modelo é Davi. O modelo são esses homens que venceram pela palavra. Será que hoje não é dia de você colocar no altar a sua profissão? Seu mestrado, doutorado? Eu não sabia que eu tinha feito isso não, eu fiz lá atrás. Eu achei que eu tivesse feito, mas não da forma como eu pensei. Que era meu sonho. Cara, às vezes a gente não sabe, mas tem coisas tão pequenas que nos prendem de viver coisas tão grandiosas que Deus tem para nós. E você não vai fazer isso por entendimento, você vai fazer isso por fé. Por fé. E domingo nós vamos ter tempo neste lugar para a gente se humilhar diante do Senhor, para a gente se quebrantar, para deixar Deus falar. E se Deus falar, deixa eu te dizer uma coisa, vai. Traga uma oferta diferenciada para Deus. Vou chamar você ao desafio, sim. Não é meu costume, mas Deus tem me mostrado a necessidade de fazer isso. Porque se eu não ensinar vocês o certo, vocês vão continuar fazendo o errado. A gente gasta R$250 na noite, um bom restaurante, mas para dar uma oferta a mais, misericórdia. Se você achar que esse lugar não merece a sua oferta, aí tudo bem. Mas se não o contrário, menino, obedeça. O que da tua vida você vai ter que entregar para Deus nesse tempo? Porque quando Abraão botou o sangue lá, ele teve que fazer uma batalha espiritual tremenda. Viu um cansaço, viu um sono poderoso sobre ele. Ele dormiu, quando ele acordou, uma chama de fogo lambeu aquele lugar. E Deus ali fez um pacto com Abraão. Gente, não foi Abraão que fez um pacto com Deus nessa hora. Agora Deus faz um pacto com Abraão. E você olha para Israel hoje e você vê esse pacto concretizado. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Está lá Israel. Você conhece a história, ela confirma tudo isso que foi escrito nessa palavra. Então, em nome de Jesus, deixa o teu nome escrito na terra. Deixa o teu nome escrito na terra. Marque a tua geração, marque esse tempo. Marque esses dias. Quero que você tenha, por mais que seja coisas grandes, é nada para Deus. Deus é dono do ouro e da prata. Os céus e a terra manifestam a glória do Senhor. Deus é um Deus que muda de um dia para o outro, assim, a vida de alguém do nada para tudo. Mas não é por oba-oba, é debaixo de uma aliança. Porque o mesmo Deus que exalta também é o Deus que derruba. Num dia José era escravo. Ou melhor, num dia José era o filhinho do papai. E sonhava. E sonhou um sonho de Deus. No dia seguinte, ele estava com mercadores como escravo. No outro dia ele estava no calabouço, no Egito.
Anos depois, ele estava governando o Egito. No dia, Daniel era habilitado, falava várias línguas, culto. No outro dia, ele estava na Babilônia. No outro dia, ele estava na cova do leão. E no outro dia, ele estava governando a Babilônia. Entenda, jovens, que Deus está falando nessa noite, em nome de Jesus. Vocês que são mais jovens, se vocês entenderem isso logo, cara, vocês vão voar. Vocês vão voar, chapa isso nessa noite, em nome de Deus, no teu espírito, vocês vão voar. Coisas grandes, firmes e ocultas que não sabes, Deus tem para revelar nesse tempo. Eu vou viver grandes coisas, mas nós e os que vieram antes de mim já habilitou para que eu pudesse estar vivendo hoje. Mas eu tenho certeza, eu falo com meus filhos, vocês têm que ser 3, 10 vezes mais do que eu, porque nós estamos habilitando tempos e dando palavras a vocês, para vocês avançarem muito mais. Marca esse tempo. Um sociólogo americano está dizendo lá, 2022 até 2024, vai ser o tempo da esbórnia, gastança de dinheiro e satisfação da carne, pós-Covid. Porque as pessoas vão achar que a vida não vale mais a pena, tem que viver tudo de uma vez só. Sabe quem é a resposta para esse tempo, queridos? A igreja. Sabe por quê? Porque depois desse tempo, ele falou, o mundo vai entrar numa depressão terrível. Deus está nos oportunizando marcar uma geração. Mas é para você começar amanhã, não é para você começar hoje. É para você começar hoje. Em nome de Deus, se canse da vida medíocre que você tem. Que ela te dê repulsas. Porque isso não é nada perto do que Deus tem para você. Reconheça o seu Deus como Deus e não como religião. Como Senhor de tudo, governo sobre tudo e todos. Aquele que não poupou o próprio filho, mas quer te dar com ele também todas as coisas. Tudo que você, de um chinelo velho a um reino na terra, o Senhor quer lhe dar. Se creres, verás a glória de Deus. Que domingo, a partir de hoje, a sua ansiedade pelo domingo aumente. E que no domingo Deus rompa os céus neste lugar. E concretize essas palavras. Concretize a palavra do profeta Vânia, que ele falou. Se no tempo de Elias havia uma unção, no tempo de Eliseu a unção foi dobrada. Mas toda unção dobrada tem um preço, tem uma aliança, tem um pacto. Eliseu começa a servir Elias em serviço. Você foi chamado para servir. Servir não é quem está aqui, ó, pregando. Servir é quem está olhando as necessidades de Deus aqui, ó, e está disponível. Querido, eu vou dizer uma coisa, você vai ficar nesse lugar se você for crente. Se você não for, você não vai ficar não. Porque a chapa não vai ser a tampa da panela para cima, vai ser o fundo da panela para baixo. Creia nisso. Eu te desafio a fazer uma aliança com o Senhor. Ele é teu escudo. Ele é teu protetor. E tudo que você entregar a Ele, Ele multiplicará sobre a tua vida. Não faça conta de 10. Se o seu 10 for 10, se for 1, é 1. A viúva pobre deu 1, é o que ela tinha. Mas o que ela tinha era tudo. Tudo. Vamos ficar de pé. Começa a orar ao Senhor nessa hora. Deixa Ele falar com você nessa noite. Deixa Ele ministrar você. Deixa o teu espírito agora abraçar o Espírito Santo. Deixa Deus vir sobre você, sobre o teu espírito, sobre o teu coração nessa noite.
Abraão, que me adianta se eu não tenho um herdeiro? Ô Abraão, você não tem só herdeiro não. Você tem um filho, você vai ter terra, você vai ter nações na terra. Toda a terra será abençoada. Cara, você não tem o poder de abençoar só a sua vida. Você tem o poder de abençoar a sua casa, a sua família, seu bairro, a sua cidade, a sua nação. Mas nos falta fé para isso. Não se acovarde. Não se acovarde. Não se acovarde. Não se acovarde. O profeta trouxe ontem no estudo, tivemos um estudo maravilhoso ontem sobre a igreja apostólica. E ela trouxe 2 palavras. E aí, Joyce, talvez seja essa a questão agora. Autoridade e poder. E eu creio que Deus está transferindo nesse tempo sobre os aliançados autoridade e poder. Autoridade e poder sobre os filhos. Sobre os filhos. A apóstola vai orar nessa hora. Que essa palavra continue queimando dentro de você, como está queimando em mim. Queime ainda mais, Senhor. Em nome de Jesus. Que sejamos um povo ousado no Senhor. Que sejamos um povo que se lança à vontade de Deus. Profetizo uma unção de ousadia sobre você. Que a tua fé aumente e que você possa viver momentos, dias, tempos, vida sobrenatural com Deus. Eu profetizo que o seu natural seja sobrenatural. Eu profetizo que o seu natural seja sobrenatural. Porque o sobrenatural é o nosso natural. Só que a gente almatizou demais o que é a vontade de Deus. A gente quis dominar a vontade de Deus. E nessa noite o Senhor está dizendo: devolva a mim tudo que você tem tirado das minhas mãos. Devolva a mim tudo aquilo que eu programei para a tua vida e você insiste em segurar. É verdade, Deus. Muitas vezes nós não temos vivido na plenitude do teu querer, porque nós temos retido aquilo que o Senhor nos prometeu. Essa noite é tempo de você refletir. É tempo de você devolver, de você entregar. É tempo de você estar atento ao que é espiritual. É tempo de você estar atento às batalhas espirituais que você tem vivido. Se você tem vivido batalhas, abra os teus olhos e veja o que Deus tem preparado. Veja o que o inimigo está querendo roubar. O que de tão interessante você tem, que você ainda não viu, que você ainda não percebeu, mas que o inferno sabe. Abre os teus olhos e veja e perceba o mundo espiritual ao teu redor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado pelo teu zelo conosco. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós temos entendido que o Senhor é maior do que todas as coisas. E às vezes nós temos nos pegado ao nosso propósito. E o propósito de Deus é grande. Mas o Deus do propósito é maior. O Deus do propósito é maior. É Ele que é o Deus. É Ele que é o Senhor. É Ele que é tudo. É Ele que é tudo que você é.
vida, Deus. Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso escudo. Tu és o nosso escudo. Isso, Tu és o nosso escudo. Nenhum inimigo, nenhuma treva, nenhum adversário, nenhuma ave de rapina pode roubar aquilo que o Senhor já nos deu. Em nome de Jesus, nós cremos nisso, Deus. Nós cremos nisso, Deus. Em nome de Jesus. Que a sua semana seja demasiadamente abençoada. Que o teu olhar esteja sempre voltado ao Senhor. Que a tua vida seja de paz e de entendimento da palavra e da vontade de Deus. Em nome de Jesus. Obrigada a vocês que estiveram aqui conosco. Obrigada a todos que estão pela internet. Que o Senhor multiplique, que o Senhor esteja presente na tua vida e que você esteja presente em tudo aquilo que é vontade de Deus. Que o teu coração esteja voltado à vontade de Deus. Em nome de Jesus. Ide em paz, todos, debaixo do amor, da direção, dos olhos e da proteção do seu Pai. Em nome de Jesus. Ide em paz todos. Em nome de Jesus. Seus olhos queimem em mim até me consumir.